Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Daniel Delgado, sou aqui da Doutores do Excel e nesse vídeo você vai aprender a trabalhar com Power Query do jeito certo. Vou mostrar para você tudo do Power Query e uma pitadinha de Power Pivot no final também. Então assiste essa aula até o final que tem muita coisa boa para você. É novo por aqui? Não deixa de se inscrever no nosso canal, clica em se inscrever, ativa o sininho das notificações e claro, se você gostar dessa aula, não esquece de deixar sua curtida e vamos de aula que essa aula tá incrível. Excelzão aberto e vambora! Hoje a gente vai falar de uma ferramenta incrível, né? Vocês pediram para a gente falar do Power Query. É simplesmente a ferramenta que muda o jogo no mercado de trabalho. É a ferramenta que muda o jogo no Excel. E nós estamos falando, claro, do Power Query, que está aqui na guia dados do Power Query, a guia dados do Excel, perdão. Você consegue acessar o Power Query. Primeira coisa que você tem que falar, né? Falar assim, ó, o Power Query não está disponível em todas as versões. O Power Query só está disponível em algumas versões. Então vamos dar uma revisada. O Power Query, ele está disponível. Vamos colocar as versões que existem no Excel aqui, ó. Vamos lá. Quais são as versões que a gente tem no Excel? Nós temos a versão 2003. Tem gente, você acredita que tem gente que usa a versão 2003 ainda? É impossível, né, saber, mas tem sim. 2007, né? Tem a versão antiguinha. Nós temos a versão 2010, nós temos a versão 2013. Aí nós tivemos a versão 2016. Aí nós tivemos a versão 2019, que é o Office 365, quando ele foi lançado lá, mas sem atualização. E aí nós chegamos no Microsoft 365. A versão 2013, não dá para instalar o Power Query. Xizinho nela, não dá. Versão 2007, não dá para instalar. Versão 2010, dá, mas você tem que fazer o download do Power Query, tá? Estamos falando aqui de quem? Do Power Query versus versões do Excel. É isso que a gente está falando aqui, certo? Muito bom. Negritinho? Acho que é Ctrl N aqui, né? É. Power Query versões, tal. Então, não dá para instalar, não dá. 2013. Vou dar uma dica, ó. Vou dar uma dica de formatação condicional para você, tá? Vou colocar 0 no que não dá, tá bom? Download, tem que fazer download, ou seja, dá. Vou colocar assim, ó. Dá. 2013, dá para usar? Dá para usar. 2016, dá para usar. 2019, 365, todas essas dá para usar, tá? Só que a versão 2010 e a 2013, você tem que fazer o download do Power Query. Nessas outras versões aqui, ó, você vai usar na guia dados. Então, nessas versões mais novas, qual a versão que eu tô? Eu tô no Office 365, que é essa daqui, tá? É a última, tá? Bonitinho, tem o botãozinho aqui em cima, ó. Não sei se você já reparou, o Office 365, ele já vem conectado com o nosso OneDrive, ele tem esse botãozinho aqui em cima que é salvamento automático, que salvou nossa vida aqui, né? Para você parar de perder os seus arquivos, certo? Ele salva lá na web e tal. Bom, beleza. Eu falei que ia dar uma dica de formatação condicional. Olha só, 0 e 1, né? Vou vir aqui, selecionei, vou vir aqui na página inicial, formatação condicional, conjunto de ícones. Quando você quer indicar sim ou não, você pode usar o xizinho e tiquezinho, né? Check. Então você seleciona, vem conjunto de ícones e você tem, por exemplo, esse checkzinho aqui, ó. Esse daqui no cantinho, vou clicar. Aí, pronto, cliquei. Ele veio automaticamente assim, tá? Só que é ruim ficar vendo 0 e 1, não é? Queria ver só o tiquezinho, né? Então, seleciona, vem na formatação condicional, gerenciar as suas regras. No gerenciar as suas regras, você clica na regrinha, vamos habilitar o zoom, que o titio esqueceu aqui, zoom it. Você vai, filhão, esse aqui. Isso, dá um ok, muito bem. Aqui, ó. Agora temos o zoom, muito bom. Você vem aqui na regra que você criou, que é o editar aqui. Vai, mouse. Aqui, clique em editar a regra. E aí tem um negocinho aqui escondido, que é mostrar somente ícone, tá vendo? Então eu estou editando a regra que eu criei. Eu posso, inclusive, mudar os ícones. Eu gosto desse stickzinho, mas eu não quero esse xizinho. Eu quero um xizinho mais assim, ó. Um X, assim, bem grande. Então tá bom. Ele veio por padrão porcentagem, né? Não é o certo para 1 e 0, tá? Então quando eu coloco 1 e 0, o ideal é você colocar número. E aqui número também. Então, ó, quando for maior ou igual a 1, é tiquezinho. Quando for maior ou igual a 0, ele está colocando 0 aqui. Então, o ideal aqui, ó, eu já vou até mudar esse cara para o xizinho também.
Então, ou vai ser esse ou esse, não é? Então, maior ou igual a 1, pá. Menor ou igual a 1, ou seja, anteriores, 0. Então é isso. Coloco aqui, dá um OK. E aí vou dar um OK de novo. Deixa eu tirar o zoom. Então, olha que bonitinho. Aquele 0 e número 1, ele ficou aqui alinhado, né? Ó, aqui. Então, quando você coloca 1, tá vendo? E quando você coloca 0, olha que bonitinho. Formatação condicional no Excel, né? Isso aqui é bem legal. Então na guia, no 2010 e no 2013, tu tem que fazer o download, negão, do Power Query, tá bom? Senão você não consegue instalar e utilizar ele. Quando você faz o download do Power Query, que eu já vou mostrar como você faz esse download, você tem que fazer o seguinte, vai aparecer, quando você fez o download, vai aparecer uma guia aqui em cima chamada, ao invés de Power Pivot, Power Query. Olha a minha letrinha feia. Power Query. Vai abrir uma aba nova aqui. Para qual versão, Daniel? Para essas daqui, que você faz o download. Tanto a 2010 quanto 2013. Por que é importante você saber isso aqui? Porque você vai mudar de empresa e tem empresa que só tem 2013 ainda. Aí você fala, ó, Danielzinho falou que dá para instalar o Power Query aqui e o Power Query vai mudar a nossa vida, né? Então você tem que saber que isso aqui existe, tá? Por mais que a sua empresa já está aqui. Porque às vezes você vai, até sendo um consultor de Excel, você começa a ganhar muito dinheiro, ter muito conhecimento de Excel e você quer ajudar outras pessoas. Aí você pergunta, qual a versão do seu Excel? 2013. Pô, tem que instalar o Power Query para a gente poder trabalhar. E aí ele cria uma guia nova aqui em cima, chamada Power Query. Daniel, como é que eu faço o download, então, nessas versões antiguinhas? É simples. Você entra na internet. Cadê? Aqui. Cadê? Aqui. Entra no Chrome, né? Certo? Digita. Adivinha, o que eu vou digitar? Download Power Query. Certo? Ó, Microsoft Power Query para o Excel. Você clica. Turma, isso só 2010, 2013. Se você tem a versão mais nova do Excel, não precisa baixar. Já tá aí, tá? Não precisa baixar, já tá lá na guia dados. Então, Power Query, você vem aqui na guia baixar, muito bom, e aí você seleciona e ele te dá duas opções de download. O que você tem que saber? A maioria dos Excels, eles são instalados em 32 bits. Por quê? Porque a própria Microsoft falava assim, ó, a versão 32, 64 bits, ela é zoada, viu? Não usa não. A própria Microsoft falava. Mas tem empresa que usa os 64 bits por causa de grande volume de dados. Então a maioria da galera tem 32 bits, tá? Então você instala 32 bits, clica aqui, instala, vê se funciona. Se não funcionar, você instala os 64 bits, tá bom? Mas a tendência é que funcione. Até dá para ver no seu Excel qual a versão do Excel que você está utilizando, tal. Tem lá na guia, informação do Excel, você consegue ver. A maioria, turma, é 32 bits. Então você seleciona aqui, faz o download do Power Query, dá next, faz a instalação, fecha o Excel, abre de novo e vai estar aqui em cima uma guia chamada Power Query. Pronto. Esse é o cara, tá bom? Que a gente vai trabalhar. E é demais esse cara aqui. Esse cara é simplesmente impressionante. Quem tem a versão, importante agora saber. Daniel, trabalho no Mac. Não dá, zerinho. Não funciona o Excel no Mac. O Power Query no Mac não funciona. Daniel, tô na versão mobile. Tô lá no meu celular, mexendo no celular. Não funciona. Daniel, tô mexendo na web. O Excel da web, lá, você entra no Office lá, office.com, cria uma continha que é de graça, vai usar o Excel da web, não funciona o Power Query. Não tem ainda disponível. Talvez tenha, um dia tenha, mas por enquanto não tem, tá? Então, quem trabalha com Mac, é o meu caso, eu gosto de usar Mac, por causa que ele é bom para fazer transmissões e tal, ele, né, é mais rápido, uma máquina mais rápida e tal. Então eu tenho o Windows instalado no Mac. Aí eu instalo o Windows no Mac e aí eu uso, ó, esse aqui é o Windows, mas o Danielzinho usa o Mac, tá vendo? Ó? Então aqui, se eu voltar aqui, ó, você vai ver que tem uns botãozinhos do Mac aqui. Bom, dá para você instalar desse jeito, você instala aplicativos, não vou entrar em detalhe aqui como instalar o Windows no Mac, mas dá, tá bom? Procura aí na internet, se você não sabe ainda, dá para instalar e segue a vida feliz e contente com Windows e com Mac e não brigue. Tem gente que usa Mac e fala, não vou instalar o Windows. Mano, não briga, velho. Vamos ganhar tempo, né, na vida, não vamos perder tempo. Então tem que instalar, instala e pronto, final. Então 2003, 2007 não tem Power Query, tá? Dito isso, explicado como a gente faz, então, agora vamos dar o próximo passo, tá? Linux funciona? Não funciona, tá? Porque tem que ser plataforma Windows, turma. Então não funciona. Lá no Linux, na verdade, não é OpenOffice, né? Nem sei como é que funciona o Excel do Linux. O Danielzinho não trabalha muito, tá? Aliás, trabalhei pouquíssimas vezes com o Excel lá no Linux.
Então vamos lá, vamos começar a trabalhar com essa ferramenta incrível aqui. O Power Query, então, ele serve para você conectar dados. A gente fala que o Power Query serve para você fazer um ETL, extract, fazer o tratamento ETL e fazer o load. Tract, acho que é tract e aí load, tá? Enfim. ETL. O que é o ETL? Conectar o dado. Vamos falar do português. Você vai conectar esse dado, você vai tratar os dados e você vai carregar esses dados para onde? Para dentro do Excel. Você carrega para o Excel. Então você pega dados que vêm. De onde eu posso pegar esses dados, Daniel? De conexão. Meu amigo, você pode pegar os dados de conexão que vêm de um outro Excel. Você pode pegar de uma web. Você pode entrar num banco de dados. Você sabe de onde você pode pegar? Tá aqui, ó. Guia dados, obter dados. E você tem aqui, ó, do arquivo de Excel. Então você pode trazer arquivos de fora do seu Excel de uma pasta de trabalho do Excel, de um outro arquivo, de um texto, de um XML, de um JSON, que é onde você faz geralmente análise de APIs. É muito comum uma API te retornar um arquivo do tipo JSON que se fala. Nada mais é do que um arquivo de texto normal configurado de um jeito que as máquinas entendam. Então vem lá, caixinha de código, caixinha não sei o quê. Aí o Power Query está preparado para ler aquele tipo de arquivo, tá? A mesma coisa do XML, é um tipo de arquivo de texto que existe um padrão. O Power Query consegue pegar dados de um PDF. Significa que tem um PDF, você conecta com o seu PDF, puxa ele para dentro do seu Power Query. Isso aqui é incrível. De uma pasta da rede, de um banco de dados. Você está vendo como vai embora? Ele pode pegar dados de fora, do Azure, que é a ferramenta de nuvem da Microsoft, do conjunto de dados do Power BI, se você tem ele conectado na sua máquina, de outros softwares aqui, de outras fontes da web. Turma, vai embora. É muito tipo de conexão que existe, tá? Então você conecta, ou seja, dado vem para o Excel? Vem. Então ele tem um grande conector, o Power Query. Conecta com um monte de coisa. Tá. Esses dados, geralmente, que é o que a gente vai começar a fazer agora, esses dados, eles não vêm de um jeito bom. Às vezes o sistema exporta de um jeito errado, às vezes exporta arquivo de texto. Você tem que fazer umas tratativas. Você pode relacionar dados, você pode fazer um monte de coisa. Aí você prepara o seu dado. E aí você carrega o seu dado. Eu falo para as pessoas que eu não vou falar disso hoje, mas a gente fala de dados estruturados. Dados desestruturados e dados estruturados. Muitas vezes os sistemas geram dados desestruturados. E o Power Query serve para a gente estruturar esses dados. É para isso que ele serve, né? Estruturou, a gente carrega para o Excel e é feliz, porque vai fazer as nossas análises com tabela dinâmica, com gráfico, um monte de coisa. Então mudou completamente a forma da gente trabalhar no Excel. Vamos lá. Vou falar como que mudou isso daqui, tá? Nós fizemos um exemplo na aula passada de conectar de vários arquivos diferentes de uma pasta. Essa aula está disponível ainda, você pode entrar lá. Hoje eu vou fazer de um jeito um pouquinho diferente. Eu vou preparar um dado desestruturado e eu vou estruturar esse dado aqui para vocês agora. E a partir do momento que a gente começa a estruturar esses dados, a gente começa a entender como o Power Query funciona. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Ó? Muito comum você ter na sua empresa planilhas que crescem para o lado, que é um dado desestruturado. Eu falo muito isso daqui nos nossos intensivões, que é a grande dúvida da galera. Então, olha só. Vou pegar esse meu dado aqui e vou escrever assim, ó. Eu tenho o meu produto. Eu tenho o mês que ele vendeu, janeiro, fevereiro e março. Eu tenho o produto, eu vou colocar códigos no produto, tá? O produto A1, A2 e A3. Quem é o produto A1? Sei lá, é um código. Aí eu vou usar o Power Query para a gente relacionar esses dados, tá? E aí, é muito comum a gente ver planilhas desse formato aqui. Então, eu vou preencher qualquer dado aqui, eu vou colocar 10, 20 e 30, vou colocar 20, 10 e 30 e vou colocar 10, 10 e 10. Pronto. Esse dado é um dado desestruturado, é um dado que cresce para o lado. Por que para o lado? Porque se entrar o mês de abril, o que vai acontecer? Você vai vir aqui e vai escrever abril. Quando você trabalha com os dados desse formato, aqui crescendo para o lado, você não consegue usar tabela dinâmica, você não consegue montar gráficos dinâmicos, porque na verdade ele está crescendo para o lado e você não pode crescer dado para os lados. Esses dados eles estão desestruturados. Não pode crescer para o lado. A tabela dinâmica não funciona com isso aqui do jeito certo. A tabela dinâmica, por exemplo, vou montar uma tabelinha aqui, ó, inserir tabela. Janeiro, fevereiro e março tem uma tabelinha, vou dar um nome para essa tabela,
Vou vir aqui na tabela de design e vou dar um nomezinho para ela. Essa aqui é minha tab produtos, tab... Não, produto não, de vendas, né? Tab vendas, tá? Deu o nome aqui, ó, tá vendo? Tab vendas, tá? Vai lá, fio. Aqui. Toda vez que eu boto o zoom, ele dá uma zoada. Tab vendas, deseja converter... Não. Ele nem ficou o nome. Fui dar zoom aqui e ferrou. Então, tabela... ficou. Tab vendas. Tá aqui, ó. TB vendas, tá? Essa é minha tabela de vendas. Imagina que eu quero fazer... Por que esse dado está desestruturado? Para quem não pegou esse conceito aqui. Ó, dá uma olhada aqui. Eu tenho a minha tabela, aí eu vou criar uma tabela dinâmica com um objetivo. Eu quero saber as vendas do primeiro trimestre. Qual que é o resultado do primeiro trimestre? Eu teria que somar esses 3 aqui. Aí você fala, pô, tabela dinâmica resolve o problema, né? Então, ó, vou inserir uma tabela dinâmica, vou colocar aqui do lado, mas só me acompanha. Nem tenta fazer aqui, porque quem não tem muita manja de tabela dinâmica vai ficar meio perdidinho. Ó, fiz errado. Inserir tabela dinâmica aqui. Pego uma tabelinha dinâmica numa planilha existente, eu quero jogar e vou jogar aqui do lado. E eu tenho uma tabelinha dinâmica aqui. O que acontece? Quando eu faço uma tabela dinâmica, ele vem os dados da minha tabela aqui, certo? Ó, eita, Lelê. Não estou conseguindo mexer aqui. Mas tá aqui, ó, janeiro, fevereiro, março e produto. Ou seja, o que aparece na tabela dinâmica é exatamente as colunas da minha tabela. Muito bom, Daniel. Então, eu quero saber do primeiro trimestre. O que eu tenho que fazer? Eu jogo o produto para a linha, já que eu quero, sei lá, abrir por produto. Eu tenho um produto na linha, ele me abriu aqui. E aí, eu tenho janeiro, fevereiro e março. Temos uma aula aqui sobre tabela dinâmica. Ficou bem completa a aula. Quem não assistiu, assiste. Está lá disponível o aulão da Doutor do Excel. Da Doutores do Excel tem uma aula de tabela dinâmica. Aí, turma, você percebe que eu quero saber o resultado do trimestre. Não veio. Por quê? São colunas diferentes. Eu tive que colocar 3 colunas diferentes. A tabela dinâmica não vai entender. Essa aqui é uma coluna de mês. Eu sabia que você queria o trimestre. Vou adivinhar. Não, ela não adivinha. Ela nem sabe que isso aqui é data. Tá escrito Jan, tá vendo? Então, o que eu teria que fazer aqui? Então, não dá. Você tem que criar um campo calculado. E aí as pessoas começam a ter medo do Excel, sofrer muito com o Excel, porque está trabalhando... Olha a origem do problema. Ela está trabalhando com dado desestruturado, sem saber, né? Então tá bom. Feito isso, falo, ó, tabela dinâmica não é bom. Vou apagar a tabelinha dinâmica, apaguei a tabelinha dinâmica. Vou voltar para minha tabela e vou falar, entendi, então. Tá errado, tá crescendo para o lado. E agora? Agora você tem que estruturar o seu dado. Então você pode usar o Power Query para estruturar o seu dado. Aliás, esse é o grande objetivo do Power Query. O grande objetivo é você chegar num dado estruturado para começar a fazer suas análises. Então não adianta nada eu conectar o Power Query com um banco de dados, você não sei o conceito de estruturação de dados, né? Você leva isso aqui para o Power Query, você olha e fala, e aí? O que eu vou fazer com isso, né? Então o objetivo do Power Query é estruturar esses dados. Como é que seria esses dados estruturados aqui? Seria assim. O que é estruturar um dado? É você ter os dados de forma colunar. Significa o seguinte, cada informação que eu tenho numa tabela desestruturada vira uma coluna. Cada informação 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 vira uma coluna. Pois é. Quantas informações eu tenho aqui? Informação é diferente de registro de dado. Registro é uma coisa. Registrei tal coisa, tal. Registrei tal coisa, tal. Registrei tal coisa, tal. Esse tal. É informação. Quais são as informações que eu tenho aqui? Ó, você falou que tem produto. Produto é uma informação. Produto. Que mais? Mês da venda. Segunda informação. Mês da venda. Tá aqui o mês da venda. E esses números que estão aqui? A terceira informação que eu tenho é o quê? É a quantidade de não sei o quê, porque eu não sei o que eu falei aqui, né? E numa tabela desestruturada é muito ruim porque você não sabe. Então, isso aqui é a quantidade de vendas, por exemplo. Certo? Quantidade de vendas. Então, quando você vai estruturar, você tem que olhar para a sua tabela desestruturada e perguntar quantas informações eu tenho. Eu tenho 3 aqui. Então tá bom. Então, cada informação vira uma coluna, não é? Então, produto vira uma coluna. Mês. E agora eu até já posso escrever mês da venda. Porque agora eu estou trabalhando de um jeito estruturado e eu consigo escrever. Aqui não conseguiria escrever mês da venda. Só se eu escrever aqui em cima, mês da venda. Até poderia colocar aqui, certo? E os números? Não sei. Talvez eu teria que colocar aqui, sei lá, quantidade de venda. Fica uma zona, né? Nesse caso, os números é quantidade de vendas, é a nossa terceira informação.
E estruturar os dados significa que eu boto o A1 aqui, vou pegar o registro de 10. Tá vendo esse registro? Então eu vou estruturar o registro 10. Eu tenho que jogar esse cara para cá. Como que eu vou fazer isso? Ó, o mês janeiro, quantidade 10, correto? Vou pegar o 20. 20, estamos falando do mês de fevereiro. Nós estamos falando desse 20 está falando de quem? Do A1, certo? A1. Agora você vai entender por que as pessoas criam a coluna assim. Porque é mais fácil criar desse jeito do que ficar repetindo o A1. Você concorda? Ó, março, o que você tem que fazer? Vem aqui, 10, digita março e coloca de o quê? A1. Daniel, não posso deixar em branco? O Excel não vai entender. Não posso mesclar isso aqui? De jeito maneira nenhuma. O Excel não entende célula mesclada. A tabela dinâmica não entende tabela mesclada. Então, a grande mágica do Excel, e quando eu entendi isso aqui mudou o meu jogo. O que mudou o seu jogo, Daniel, no Excel? Entender dado estruturado e desestruturado. Isso que mudou. Porque eu entendi que a repetição dos dados é que faz tudo funcionar. E eu não era de TI, eu era de administração. Na faculdade de administração que eu fiz, ninguém falou para mim, Daniel, olha, você tem que repetir os seus dados, viu? Até numa aula de estatística ou não, você tem uma noção ali. Mas não é falado desse jeito, né, turma? Então você fica meio perdidão lá. Abriu, teria que colocar aqui 10. Abriu, e o que você tem que fazer? Você tem que repetir o dado, A1 de novo. Então é a repetição do dado, tá? E o mais correto não é escrever Jan. O mais correto é eu ter a data. 1/1 de 2021, por exemplo. 1/2 de 2022. 1/3 de 2000. Agora ele já entendeu? Mês a mês, eu vou arrastar, tá? Ó, arrastei. 1/3 e do 4. Então, esse é o jeito correto. Além do mais, o jeito correto é trabalhar com tabela, certo? Então, veja, dado desestruturado, crescendo para o lado. Olha os meses crescendo. A tabela é menor. E é mais fácil de ver o dado desestruturado. Você olha e fala, porra, isso aqui é 10 de março, Daniel. É bem mais fácil de ver. Óbvio que é mais fácil. E é por isso que as pessoas fazem desse jeito, né? Porque é mais fácil mesmo. Você fazer aqui pro lado, você fala, nossa, você tem que olhar aqui. É meio perdido, né? Aqui mudou o ano aqui, tá bom? Você viu? Depois eu arrumo isso aqui. Então, turma, nós estamos tirando uma tabela de desestruturada para estruturada. E é isso que é o nosso objetivo com o Power Query, estruturar uma tabela. Então, agora, vem comigo, ó. Eu vou pegar essa tabela e eu vou analisar ela. Olha a diferença. Lembra que eu falei que eu queria ver o primeiro trimestre? Tabelinha dinâmica, jogo aqui do lado, vou dar um OK. Eu pego o meu produto e agora não preciso pegar as 4 colunas, janeiro, fevereiro e março. Eu já tenho o mês da venda. Pronto, mês da venda. Só que não é contando, né? Perdão. Tira o produto, tira tudo, começa de novo. Eu vou abrir por mês na linha e eu vou pegar a quantidade vendida. Ele já abriu para mim 2021. Que beleza. Primeiro trimestre, já tá aqui. Ó. Só que o Danielzinho fez no ano errado aqui, né? Vamos arrumar esses anos aqui, ó. 2021. Janeiro, fevereiro, março, abril de 2021, né? Deixa eu ajustar aqui, ó. Beleza, ajustei que eu tenho que fazer uma tabelinha dinâmica, atualizar, certo? Eu tenho que atualizar os dados. Atualizar. Turma, a tabela dinâmica já entendeu para mim. Cara, você quer abrir por data. Tá pronto. Aqui, ó, a soma total é 40 do primeiro trimestre. De 2021 é 50, ela já abriu para mim. Então, é na tabela dinâmica que eu desestruturo os dados. Se eu quiser chegar num dado desestruturado, que nem esse daqui, eu monto uma tabela dinâmica, que eu estou vendo produto e mês, certo? Eu pego a tabelinha dinâmica e meto bala ali, ó. Eu pego os meses. Putz, tá super ruim de ver aqui. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Vem aqui, duplo clique. Aí, melhorou. Vou tirar o trimestre fora. Vou deixar só o mês aqui. Que é o mês na coluna. Ó o mês na coluna aqui em cima. O que eu tenho aqui embaixo? Produto. Então, eu vou pegar o produto e vou colocar na linha. Então, eu estou desestruturando uma tabela. Viu? Ó? Eu exatamente montei o mesmo cenário. Só que eu não tenho os outros produtos cadastrados na minha tabela, no meu banco de dados ainda. E eu monto. Então, quando você vê uma tabela desestruturada, assim, ó, com os dados, e você, na hora, eu já sei. Essa pessoa não sabe Power Query, essa pessoa não sabe tabela dinâmica, essa pessoa não sabe trabalhar com Excel. Aí ela vem brigar comigo e fala assim, não, Daniel, eu manjo pra caramba de Excel e tal. Pô, legal, eu respeito, óbvio, né? E pode ter todo o conhecimento, mas essa é a base, turma. E tem muita gente que, puta, tá anos-luz lá no Excel, mas não sabe a base ainda.
É punk, né? É bem... Ou então as pessoas estão sofrendo muito com o Excel por causa disso. Pô, tô contando toda essa história para te contextualizar a importância do Power Query. Porque o nosso objetivo com o Power Query é chegar nessa parada aqui, ó. É chegar na estruturação dos nossos dados. E é aqui que você muda o jogo no mercado. Porque agora você está falando o jogo do TI, TI vai te começar a ver valor em você. Fala, esse cara não tá falando groselha, não. Esse cara tá falando coisa certa. Ele sabe o que tá falando. Tem que estruturar os dados. E eles te liberam mais. Você vai começar a ter mais poder com TI. Tá bom? Então, turma, vamos lá. Daniel, tem um monte de tabela desestruturada ou meu sistema exportou assim. Eu preciso fazer na mão? Não. Agora vai entrar o Power Query. Então a gente não precisa fazer na mão. O que eu vou fazer? Isso aqui que eu estou contando para você é o princípio do método 3D, tá? Começa com dado desestruturado, para depois você chegar nas suas dinâmicas, para montar os seus dashboards. Esse é o método 3D. Estrutura os dados, faz as dinâmicas e segue para fazer os seus dashboards. É simples, desde que você domine as 3 etapas do método, né? Vou pegar essa tabela e vou jogar para dentro do Power Query. Então, vamos lá. Vamos começar então a abrir o nosso Power Query aqui, tá? Vou pegar essa minha tabela e vou levar para o Power Query, tá bom? Então, agora que você entendeu o conceito, vou apagar tudo isso aqui, para não me confundir, joga fora. Mês da venda também eu vou jogar fora. Pronto, tô com a minha tabelinha zeradinha aqui. Ó, beleza, ô Daniel, vamos subir esse cara lá para o Power Query. Vamos lá. Guia dados, ou quem está com a versão 2010 e 2013, vai lá na guia Power Query. Na guia dados, você vai ter um botãozinho aqui do lado, que é esse botão aqui, ó. Para quem está nas versões antigas do Excel, esse botão ele está mais para cá, beleza? Ele está mais ou menos aqui no meio, assim, mais ou menos. Aí tem nova consulta, aqui um botão assim, nova consulta, e em algum lugar tá lá, da tabela, da tabela. O que significa isso? Você vai levar pro Power Query um dado que está na tabela, mano. Esse cara tá na tabela, por isso que se chama da tabela, tá bom? Então você vai mandar ele. Alguém tá me ligando, não dá para atender. Tô em live, mano. Cancela. Vou levar esse cara pro Power Query, então, da tabela. Guia dados. Pego este botãozinho que se chama da tabela, clico nele e ele vai levar a minha tabela. Ó, ele vai levar esse dado lá pro Power Query. Puxa, levou pro Power Query. Quando eu levo pro Power Query, o Power Query é essa carinha bonitinho, cheio de botões, né? E por que ele é cheio de botão? Porque você vai trabalhar com mouse aqui dentro, tá? Esses dias eu fiz um meme, tava até lembrando, eu fiz um meme falando, ó, esquece o mouse no Excel e vem pro teclado, né? Mas no Power Query é mouse mesmo, né? No Power Query não tem jeito, você vai usar o seu mouse. Então, tá aqui o Excel, você abre a tabela e fala, tá, e aí? Então agora, você sabe que o seu objetivo, você já teve aulinha com o Danielzinho da Doutores do Excel aqui, e você sabe, ó, meu objetivo é estruturar os meus dados, não é? Ter o produto, o mês e a quantidade. Produto, mês e quantidade. Produto, mês e quantidade. Os dados, eu já sei, o Danielzinho me falou, eles precisam crescer para baixo. Eles não podem crescer para o lado, xizinho. Tem que crescer para baixo. Assim, ó, tabelinha. Isso aqui é um dado estruturado. Cresce para baixo. A nossa tabela está crescendo para o lado. Ah, ela está errada, né? Lembra? O Danielzinho falou, está errado. Como é que eu estruturo, então? Veja. O produto, ele tá certo, não tá? O produto, ele cresce para baixo. Olha, o produto tá aqui bonitinho. Opa, o mês tá errado. Então, essas colunas aqui, eu tenho que estruturar elas. Você não vai acreditar, mas o Power Query, ele já tem um botão de estruturação dos dados. Pois é, você clica no produto. Vamos no zoom. Clico no produto e falo, as outras colunas estão desestruturadas, certo? Você vai clicar com o botão direito, vai vir aqui no Power Query, vai mouse. Funciona, fi. Cadê? Funcionou? Funcionou. Você vai clicar com o botão direito e tem uma opção para quem está com o Power Query atualizado, que é transformar outras colunas em linhas. Transformar outras colunas em linhas, porque o produto está certo, as outras estão erradas. Então, eu vou falar para o Power Query, as outras colunas transforma em linha, ou seja, estrutura os meus dados para mim. Quem dá nas versões mais antigas, está escrito dados não dinâmicos, colunas não dinâmicas. Eu acho que é alguma coisa assim, que eu sempre esqueço esse termo. Mas acho que tá transformar outras colunas não dinâmicas, tá? Quando eu clico, ele vai falar, pô, beleza, então aquelas outras colunas eu vou transformar em linha e ele estruturou os seus dados com um botão. Turma, para fazer isso antes,
tinha que fazer programação, VBA. Quantos e quantos loops eu fiz? Olha, faz um loop analisando quantas colunas tem, e aí vai jogando embaixo para cada coluna, não sei o que, tal, tal, tal. Nossa, é um sofrimento, né? Quando você está no Power Query, ele cria etapas, ó. Veio da fonte, você alterou o tipo, ele alterou o tipo automaticamente dos dados, que é muito importante no Power Query, o tipo do dado, número, texto, data, ele mudou, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ABC, isso daqui é o tipo do dado, tá? Ele estruturou colunas não dinâmicas, ou seja, aquelas colunas me estrutura. Ele falou, tá aí, que bonitinho, né? Aí o que eu vou fazer? Lembra que eu falei para vocês de janeiro, fevereiro e março? Ele não vai entender a tabela dinâmica, não entende. Isso aqui é um nome, é um texto. Então eu vou pedir para o Power Query, falar, Power Query, vem aqui e estrutura essa arruma a data para mim, né? Como é que eu vou fazer isso? Tem vários jeitos da gente fazer isso no Power Query. Eu vou fazer de um jeito que funcione em todas as versões, porque tem versões aqui do Excel que eu sei que não tem um botãozinho específico, então eu vou fazer a estruturação aqui das datas, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma coluna e vou enganar o Power Query, vou falar assim, ó, tem um ano aqui, eu vou depois juntar essas duas colunas e vou falar assim, é janeiro de um ano específico, e ele vai entender que janeiro barra ano é uma data, tá? É isso que eu vou fazer. Então, vou adicionar uma coluna, ó. Aqui em cima tem adicionar coluna, dentro do adicionar coluna, eu vou colocar coluna personalizada. Eu quero adicionar uma coluna que é personalizada. Aí ele vai falar assim, tá bom, qual que é o nome da sua coluna? Personalizar é o nome? Pode deixar, porque essa coluna não vai servir de nada, a gente vai pagar depois. Porque eu vou juntar e tal. Então deixa aí. O que você quer colocar nessa coluna? Ó, eu quero colocar barra e o ano. Eu vou abrir aspas. Power Query novo, ele já veio com duas aspas, indicando, ah, legal, você quer escrever aspas, então você tem que fechar. Aí ele já fecha para mim. Para quem não fechou, você vai ter que fechar depois no final. Barra 2020, ou 2021, né, que a gente estava usando. Barra 2021, isso aqui é o do ano de 2021. Barra 2021 e fecho aspas, que o Power Query já fechou para mim. Então eu estou adicionando uma coluna com essa descrição. Vou dar um OK. E ele criou uma coluna, lembra? Eu fui adicionar coluna personalizada. Ele falou, beleza, o que você quer colocar? Barra 2021. Ele criou uma coluna para mim. Então, se eu juntar o mês com o ano, com barra, o Power Query vai entender. Ah, mano, acho que você está falando de data. Então, você clica no atributo, aqui, que ele deu o nome da coluna, aperta o Ctrl, clica no personalizar. Primeiro, presta atenção, a ordem importa no Power Query. Primeiro, o mês. Daniel, cliquei errado, clica fora. Aí você clica no mês. Tchuc. Aperta o Ctrl e clica na coluna personalizar, que é o ano. Cliquei. Aí você vai fazer o quê? Você vai mesclar essas colunas. Juntar. Botão direito e tem uma opção aqui, ó. Mesclar colunas. Botão direito na seleção. Mesclar colunas. E ele vai falar, pô, legal, vou mesclar. Qual que é o nome dessa coluna mesclada? Agora eu vou falar, ó. Agora é a data da venda. Data da venda. Ah, qual que é o separador da data da venda? Neste caso, não tem nenhum separador. Eu não preciso colocar nenhum caractere para juntar essas duas colunas, porque eu já coloquei barra, lembra? Se eu tivesse colocado só 2021, que seria o ano, aqui eu colocaria um personalizado e falo, ó, junta o ano que só estava 2021 com barra. Mas eu não vou colocar porque eu já fiz lá. Poderia ter feito aqui. Lembra que eu falei que tem vários jeitos de você fazer isso, né? Opa, apertei cancelar. Vamos de novo. Mesclar colunas, botãozinho direito. Separador nenhum, nome da coluna, eu tinha colocado data da venda, né? Data da venda. Certo? Vou dar um OK. Pronto, ele juntou. Muito bom. Já temos aqui, então, a data da venda. Data da venda, vem para cá. Mudei a ordem da coluna. Todas as etapas, o Power Query vai gravando, né? Ó, que bonitinho, vai gravando. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa data e vou enganar o Power Query. Eu vou falar, ô Power Query, vem cá. Será que você vai entender que isso aqui é data? Tipo, ABC, clico e mudo para data. Vamos ver se ele vai entender? Puf, entendeu. Ó, 1 do 1, 1 do 2. Agora o Excel vai saber trabalhar com esse dado. A tabela dinâmica vai saber trabalhar com esse dado. Então, o tipo de dado que a gente trabalha no Power Query, ele é muito importante. Você tem o tipo 1, 2, 3, que é o número inteiro. Se fosse número quebrado, seria do tipo currency, que seria uma moeda, né? Geralmente com números quebrados. Você tem a data da venda, ó, data, e você tem a ABC, que é o tipo de dado. Peraí.
Você tem um tipo de dado aqui. Aperta o botão, ele fica zoadaço, coitado. Peraí, voltou, pronto. Aqui, ó, ABC, que é o tipo do dado que é um texto, né? Tá bom? Então, você estruturou o seu dado. Tá legal. Vamos, o que eu vou fazer? Então, ó, veja, lembra o processo do ETL, que em português é conectar, tratar e depois fazer o carregamento do meu dado. O que eu fiz? A primeira coisa com o Power Query, eu conectei. Ele fala, qual que é a fonte? O Power Query sempre começa com fonte. Da onde vêm os seus dados? Poderia vir da web, e ele traria os dados da web para cá. Poderia vir de uma pasta do seu computador, uma pasta, e veria todos os arquivos daquela pasta. Poderia vir de um PDF. Então, ele o objetivo, tá aí. Agora você faz a tratativa dos dados, você vai aplicando etapas. E ele foi aplicando, a gente foi aplicando, e eu tratei. Com qual objetivo? Ter os meus dados estruturados. Ah, esse era o meu objetivo. Agora eu vou voltar a minha base de dados para o Excel. Eu vou carregar esses dados. Para quem é um pouquinho mais avançado, você consegue não fechar e carregar aqui, você tem um fechar e carregar para. Isso significa que você pode pegar os dados que estão no Power Query e mandar, eu não vou fazer isso, mas eu posso mandar direto para o modelo de dados. O modelo de dados é o Power Pivot. Então, quem perguntou, que eu não me lembro agora, sobre, qual que é melhor? Não é melhor, eles se complementam. Então, eu poderia pegar os meus dados que estão lá no Power Query e mandar direto para o Power Pivot para fazer análises lá, fazer DAX, fazer um monte de coisa. Não vou fazer isso aqui nessa aula, mas daria para fazer, tá? Então, eu vou tirar aqui e vou deixar em tabela. Então, eu fui lá, carregar para. E ele colocou tabela, vou dar um OK. E eu estruturei o meu dado, que estava desestruturado, de forma automática, com alguns cliques no mouse dessa tabelinha aqui. E a gente para de sofrer no Excel. Então, seguindo o método 3D, o que seria? Eu vou alterar a ordem aqui, ó. Terei a ordem. Essa tabela que você está vendo seria a origem dos meus dados. A origem poderia ser um outro arquivo, poderia ser um monte de coisa. A minha tabela vendas é os meus dados. É aqui que eu chamo de D1 do nosso método 3D, que são os dados, tá? D1 do método 3D. Você tem, qual que é o nosso objetivo? Chegar no D1. Estruturar. Depois, fazer as nossas dinâmicas, D2. Depois, fazer os nossos dashboards, D3. Qual que é o grande lance? O grande lance é o seguinte, ó. Tô com dado. Agora, eu vou pegar e vou jogar um novo mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Daniel, mas você falou que não podia crescer para o lado. Não pode. Por isso que eu estou usando... Vamos colocar outros números, né? 15, 16 e 17, só para ver esses números. Não pode, mas eu estou usando o Power Query para corrigir o que não pode. Então, agora pode. Tá bom? Porque você teve que usar o Power Query. Tudo bem, com o Power Query você estrutura. Então, tá bom. Coloquei o maio. Né? Então, o que eu vou fazer aqui nos dados? Eu vou clicar com o botão direito e vou atualizar. O que aconteceu? Eu tenho o mês de maio, ó, 17. Mês de maio aqui. Mês de maio no produto 2. Mês de maio no produto 1. Power Query faz para a gente a atualização. Então, você não precisa... Caiu minha caneta de novo, peraí. Você não precisa arrumar de novo o Power Query, entrar lá tudo de novo. Não, tá pronto. Então, lembra que você ficava aqui arrumando os dados e toda vez... Não, cara, o Power Query tá pronto. Ó, entrou um produto novo, Daniel. A4. Beleza, vem os dados, 1, 2, 3, 4 e 5. Vai lá nos seus dados e fala, ó, filho, atualiza aí. Já está mapeado. Pronto, já veio aqui. O produto 4 já está aqui, que ele está organizado por produto, já está mapeado. A minha tabela dinâmica conectada aqui já vai para o próximo passo, que é fazer as dinâmicas. Então, tudo fica conectado com o Power Query, arrumando os dados, né? Corrigindo esses dados. Bom, o que mais a gente vai ver de Power Query? Isso aqui é a base, turma, do Power Query, assim, para você começar a engatinhar no Power Query. Agora eu tô engatinhando, não tô caindo mais, né? Que nem bebê. Quando você coloca o bebezinho lá, o bebezinho cai, né? Puf. Não, agora você já está engatinhando lá no Power Query, tá? Você sabe que existe. Você fala, nossa, sei engatinhar no Power Query. Até você já sabe qual que é o objetivo, né? Que é caminhar reto. Pronto, caminhar rumo à estruturação dos dados. Então você vai caminhando rumo ali, ou pelo menos engatinhando. Agora eu vou mostrar para você um jeito de você cruzar os dados dentro do Power Query. Por quê? O A1, o A2, o A3, o A4, o A5... ele, na verdade, ele não é um produto, correto? Ele é, na verdade, sei lá o que é isso aqui.
Então, o ideal é que eu tenha uma tabela de configurações, abrir, duplo clique, configurações, e eu indique para o Power Query, falando assim, ó, Fih, vem cá. Sabe aquele produto que você tem lá? Produto. A gente vai fazer um depara, tabelas depara. Tem um nome dessas tabelas que a gente chama de tabela dimensão, que elas não têm repetição. O produto A1 não vai aparecer mais de uma vez aqui. Ou seja, é uma tabela que a gente chama de depara, né? Produto e descrição. Então, vamos falar assim, ó, nós temos lá o A1, o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, certo? Transforma em tabela, inserir tabela. Minha tabela tem cabeçalhos. Aqui, eu vou colocar a descrição e vou colocar valor unitário. Qual que é a descrição do produto 1? Vamos lá, vou colocar aqui, ó, mouse, teclado, sei lá, teclado. Vou colocar celular, vou colocar caneta, e vou colocar microfone. Pronto, microfone. Valor, mouse custa 40, o teclado custa, sei lá, 60, o celular custa 1.000, caneta custa 20 e o microfone custa, sei lá, 100 reais. Pronto, 100, tá? Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo agora é pegar esses dados e cruzar lá no Power Query sem precisar fazer fórmula. Quem quer aprender a fazer isso? Fala eu. Quer aprender a cruzar os dados no Power Query? Hein? Sem precisar fazer fórmula? Então, vamos voltar para esse danado Power Query aqui, porque a gente vai fazer o relacionamento dos dados, então, dentro do Power Query. Power Query na veia, vambora. Então, turma, o que a gente vai fazer? A gente vai, então, cruzar os dados, né? Eu tenho na minha tabela aqui, deixa eu fechar aqui. Cadê? Configurações. Essa tabela é minha tabela de inprodutos, é uma tabela dimensão, uma tabela que não tem duplicidade nos produtos, né? Não tem A1 e A1, correto? Não posso ter isso aqui numa tabela de produtos depara. Porque ele vai falar, cara, é mouse ou é outra coisa? Tipo, A1 sendo, sei lá, caneca. Não posso ter isso, né? Então, quando temos uma tabela dimensão, a gente dá um nome disso, uma tabela depara, uma tabela dimensão. Então, na tabela de design, eu vou escrever aqui, ó, dim, de dimensão, e chamo ela de produtos. Então, bato o olho, eu sei que é dimensão, ou seja, esse cara não tem duplicidade, é uma tabela para relacionar. Vou levar essa tabela para dentro do Power Query. Para dentro do Power Query. Vamos colocar esse cara lá para dentro. Então, minha tabela está aqui. Vou clicar na guia dados, ou quem está nas versões antigas do Excel, guia Power Query. Vou clicar de novo na tabela. Ó. Quando eu clico, essa tabela vai para dentro do Power Query. Legal? E eu tenho minha tabela de produtos. Então, eu tenho a tabela de vendas agora. Lembra aquela que a gente ajustou? E eu tenho a tabela de produtos. Qual que é o meu objetivo? Eu quero fazer um relatório das vendas. Vê se faz sentido o que eu vou falar. Eu quero fazer um relatório das vendas. Então, eu vou analisar as vendas. Se eu vou analisar as vendas, eu preciso ter na tabela de vendas as informações daquele produto, o nome do produto. Então, eu tenho que trazer a informação do produto para a minha tabela de vendas. Certo? Faz sentido isso? Então, estou trazendo os dados dos produtos para analisar a tabela de vendas, tá? Isso que eu estou falando para você é trabalhar de um jeito que o próprio... com uma tabela dinâmica só, perdão, com uma tabela só eu vou conseguir fazer várias tabelas dinâmicas, porque eu vou trazer tudo quanto é tipo de informação para a tabela de vendas. É um jeito da gente trabalhar, inclusive é o jeito, entre aspas, antigo de se trabalhar, porque hoje em dia tem o Power Pivot que você relaciona dados lá no Power Pivot. Dando tempo, eu faço o over delivery aqui com vocês, entrega de conteúdo maior, e faço um exemplo do Power Pivot para vocês, relacionando os dados dentro do Power Pivot, tá? Então, vamos lá. Dentro do Power Query, eu vou relacionar essas duas tabelas, certo? Então, na tabela de vendas, dentro da tabela de vendas, eu venho na guia... Tá em transformar? Deixa eu ver. Ou tá em página... Acho que tá em página inicial. Cadê? Usar a primeira linha, combinar. Ah, tá aqui, combinar. Porque a minha tela tá pequenininha, né? Tá aqui, ó. Tá na página inicial, tá? Dentro da página inicial tem esse botãozinho combinar que no seu computador provavelmente não tá combinar. Tipo, já tem ali porque eu não tenho espaço para mostrar todos os botões da minha tela. Porque ela tá grande para melhor você visualizar. Aí você tem um botão chamado mesclar consultas, tá vendo?
eu vou unir, eu vou mesclar as consultas. Eu clico nesse botãozinho, mesclar consultas. Quando eu clico em mesclar consultas, ele aparece a abençoada da minha tabela de vendas e ele vai perguntar com quem você quer mesclar. Eu vou falar assim, ó, com a DIN Produtos. Olha o nome DIN, tá vendo que você fala, não tem duplicidade, é uma tabela que eu vou relacionar. E ele vai perguntar para você, beleza, como que você chega na informação de uma para outra? Como você relaciona uma com a outra? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que selecionar a coluna que eu tenho em ambas. Lá no PROC-V a gente faz isso. Eu seleciono a primeira coluna e depois eu cruzo com a coluna aqui, ó. Então no Power Query eu vou indicar, eu vou criar essa chave aqui agora para ele. Tá? Eu vou falar, ó, produto cruza com produto. Nossa, como é que você faz isso? Você clica e depois você clica. Pronto, está criada a sua chave, ele já encontrou, correspondente a 20 linhas. Difícil? Não, né? Turma, mudou. Mudou completamente o Excel nesse sentido. Está muito atualizado. Você dá um OK e pronto, você cruzou as tabelas. Então, para cada linha da sua tabela de vendas, você pode trazer informações da tabela de produtos, porque elas estão relacionadas. Através de quem? Do produto. Ó, o A1, lembra o A1? Legal. Como é que eu faço, então, para trazer a descrição e a quantidade, a descrição e o valor unitário? Eu abro nessa setinha, cliquei aqui nesse cantinho, e ele vai perguntar, tá bom, quem que você quer trazer daquela tabela de produtos? Olha lá, as 3 colunas, produto, descrição e valor unitário, né? Então, o que você vai fazer? Toda vez que eu coloco zoom, o bicho zoa. Mas voltou, vamos lá. Abro aqui de novo, foi. O que eu quero? O produto é o código. Eu não quero trazer o código de novo, mas eu quero trazer descrição e valor unitário. E esse cara aqui é bom desativar, tá? Por quê? Use o nome da coluna original como prefixo. Aí ele vai vir assim, ó, DIN produtos ponto descrição. É legal para você saber que veio de lá. Mas nesse caso eu sei que já veio, então eu não preciso dela. Eu tiro e vou dar um OK. Então ele vai me abrir as 2 colunas e vai relacionar os dados para mim e já fez o meu PROC-V 2 vezes, certo? Pra gente. Olha lá, já veio a primeira e já veio a segunda. Olha lá o valor unitário. Que bonitinho, né? Daniel, se eu tenho um valor, esse valor aqui, turma, não sei se você lembra, era a quantidade, lembra? Eu vou até mudar esse nome da coluna aqui, ó, era quantidade, tá? Que fica, o valor é o próprio Power Query que deu esse nome, tá? Quando ele relacionou, você clicou naquela não dinâmicas e tal, ele cruzou. Então, você tem a quantidade e você tem o valor unitário, né? Puxa, já entendeu onde eu quero chegar, né? Dá para multiplicar um pelo outro e ter o valor total? Dá, o Power Query permite. Quantidade, clico no valor unitário, venho em adicionar uma coluna, porque eu quero criar uma nova coluna, fazendo um cálculo entre essas 2 colunas que estão selecionadas, que é o multiplicar. Pronto, eu multipliquei e ele veio multiplicação, ó. Já multiplicou 10 por 40, 400. Esse daqui, então, é o valor total. Certo? Muito bom. Precisa ter o código do produto aqui? Se você quiser, você mantém. Mas agora, pela descrição, é muito mais fácil, não é? Então, muitas vezes, quando você relaciona as tabelas, é hora de dar uma limpada. Você fala, cara, eu não preciso do produto. Eu clico no produto e falo, tchau, produto. Posso remover você, porque agora eu tenho a descrição. E a ordem? Vamos ajustar. Vem a ordem para cá. Data da venda, quantidade, valor unitário e valor total. Pronto, ficou melhor. E agora eu volto essa minha tabela. É só fechar, porque ela já estava lá, a minha tabela, certo? Então a minha tabela, ó, ele trouxe a DIN Produtos para cá. Lembra que eu fui para o Power Query e ele fala, beleza, eu levei para o Power Query. Você quer voltar com ela? Ele voltou. Até teria como eu clicar no botãozinho para não conectar. Como eu não quero trazer a DIN Produto de novo, porque ela já está aqui, DIN Produto, certo? Ele foi e voltou. O que você faz? Você apaga ela, botão direito, excluir. Ele vai falar, você tem certeza? Tenho. Não preciso dela, né? Deixa lá no Power Query, não precisa voltar pro Excel de novo. Turma, tá aqui. Descrição, quantidade, valor unitário e valor total. Ou seja, olha o que a gente conseguiu fazer. Essa tabela desestruturada, eu relacionei ela dentro do meu Power Query com a DIN Produtos, com essa, e trouxe o resultado para cá. Certo? Então agora,
você pode, por exemplo, fazer mais um produto. Ó, A5. 1, 2. Vamos colocar diferente, né? Vou colocar assim, ó. A partir de 80, tá? 80, 81, 82, 83, 84. Pronto. Vamos ver o que vai acontecer? Eu tenho um A5 lá? Não, né? Não tenho. Então tá bom. Vou vir aqui em configurações e vou cruzar, atualizar. O que ele trouxe para mim? Ó, data e quantidade, mas eu não sei quem é o produto. Não sei o valor unitário, não sei o valor total, porque ele não conseguiu identificar. Correto? Ele não me trouxe erro, ele só falou, ó, não consegui conectar. Então o que você teria que fazer? Vir aqui e colocar o produto. Se liga que eu vou fazer, ó, A5, certo? Aliás, até tinha 5. Até foi bom. Eu ia forçar esse erro e o erro já veio. Olha só, se você reparou, A5. Eu tenho um A5 aqui. Quem se ligou? Por que ele não trouxe? Alguém já se ligou na diferença entre um para o outro aqui? Está minúsculo, certo? Está minúsculo, é isso mesmo. O Power Query, ele é IntelliSense, que se fala. É IntelliSense? Não, não é IntelliSense. É Case Sensitive, o nome técnico correto. Case Sensitive significa, ele faz diferença entre maiúscula e minúscula, tá? Isso, ó, todo mundo falando, tá minúsculo, é isso aí. Então ele faz a diferença. Então você percebe, por que você tem que virar especialista no Power Query? Por que você tem que seguir um método? Você acha que eu falo isso no curso? Claro, né, turma? Só que é um dos erros primordiais do Power Query que a galera fala, meu, não tá funcionando, né? Então, assim, tem que seguir um método, porque tem várias sacadas no Power Query com vários cenários. Esse foi um cenário, por exemplo, e agora? Ferrou, né? Então, vamos lá, vou corrigir isso aqui para você, tá? E a gente finaliza a aula de hoje para corrigir isso daqui e vou dar o over delivery vou tentar fazer lá no Power Pivot, mostrar para você. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou voltar na minha tabela, lá na minha tabela de vendas, vou clicar com o botão direito e eu vou editar a minha consulta. Voltei lá, tá bom? Turma, o que você vai fazer? Ó, vou voltar aqui. A gente usou para relacionar uma coluna com a outra um campo de texto. Isso é pesado, isso é errado, talvez, né? O correto é você cruzar com códigos, com números, né? Mas caso aconteça isso, você tem que forçar em ambas as tabelas que você vai relacionar para que todas estejam em maiúsculas ou minúsculas, porque o Power Query ele diferencia uma da outra. Como é que você faz isso? Eu vou pegar a minha tabela de vendas antes de relacionar, correto? Porque eu relaciono aqui, ó, consultas mescladas. Tá vendo a etapa aqui, ó? Consultas mescladas, é aqui que eu relaciono. Então, antes de relacionar, em algum momento antes, eu preciso transformar os produtos em maiúsculo, certo? A mesma coisa eu vou fazer no DIM Produtos, porque se alguém mudar esse cara para minúsculo, ferrou, né? Então, eu trato no Power Query, tá? Então, antes aqui da consulta mesclada, ó, tô aqui na consulta mesclada, antes dela, no tipo alterado, eu vou pegar a minha tabela, a minha coluna de produtos, vou clicar com o botão direito em transformar e vou transformar em maiúscula. Aí eu vou dar dica para você dica de tem uma música tocando na minha cabeça aqui. Para. Eu vou te dar uma dica de performance. Que significa o seguinte. Vem comigo, ó. Eita, peraí. Clicou, voltou. Lá em cima, quantas linhas eu tenho para ele alterar? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, correto? Aqui embaixo, quantas linhas eu teria que alterar aqui, ó? Puta, um monte, porque eu já troquei, ele mesmo já preencheu tudo para mim. Então, pensando em performance, óbvio que eu estou falando de um caso bem específico, bem pequenininho, mas pensando em performance, e a gente fala sobre isso dentro do curso, tá? À medida que a gente vai evoluindo no Power Query, óbvio, o ideal seria eu fazer a tratativa aqui em cima, ó, porque ele tem poucas linhas, né? É menos performance, menos dados consumidos para trocar tudo, apesar do Power Query ser muito otimizado para tratar muitos dados. Então, aqui em cima, eu já vou vir aqui, vou vir transformar o botão direito na coluna, transformar em maiúscula. Certo? Agora ele vai me perguntar, você quer inserir uma etapa? Eu vou falar, quero inserir uma etapa. Então, agora ele já transformou em maiúscula. Então, quando ele cruzar as tabelas e quando ele relacionar, ele já está trazendo tudo em maiúscula, viu? Então, eu uso menos capacidade, menos recursos, né? Menos processador e tal. Óbvio que aqui é um exemplo bem besta, mas é muito importante você se ligar nisso. Pô, aqui tem menos linha, então faz aqui, né, a tratativa. Tá bom.
E a DIN Produtos? A DIN Produtos eu tenho que corrigir ela também. Mas, Daniel, tá tudo maiúsculo. Uai, e se alguém escrever minúsculo lá e trocar? Então já deixo tratado, ó. Puf, já tá tratado. Vou voltar. Fecho. Ele já atualizou e trouxe os dados pra gente. Então agora, se aqui eu colocasse A1 minúsculo, ó, A1 minúsculo. Vou vir em dados, vou atualizar. O A1, que é o mouse, continuou. Olha lá. Direitinho. Certo? Daniel, e se alguém escrevesse com espaço? Tem que tratar o espaço, porque agora o espaço, o Power Query já não vai mais entender, ó. Já sumiu. Então, todos esses tipos de tratativa é muito importante você prever, né? E é aqui que você vai se diferenciando, é aqui que você vai tirando os erros na sua planilha. Por isso que você tem que seguir o método, turma. Caçar o problema, né? Aprender sobre demanda, num primeiro momento parece bom, mas você deve ter sofrido por isso. Eu sofri muito com isso. Estudar sobre demanda significa que você vai demorar muito mais tempo para tentar encontrar a solução. Até porque você nem sabe que tem solução. Muitas vezes, como é que você ia saber que existia Power Query sem passar por uma live dessa, né? Você não sabe. Então, como é que você ia saber que tinha uma fórmula única classificar? Você não sabe. No método você sabe. Você vai fazendo, vai lendo um livro. Ah, porra, agora eu sei, né? Olha que legal, né? Tá? Então, esse daqui é o danado do Power Query, cruzando os dados, relacionando os dados, voltando os dados para cá. O Power Query pode trazer de um monte de lugar, um monte. A gente usa o Power Query lá dentro do curso de forma bem avançada, tá? Começando do basicão, que nem você está vendo, até o nível mais avançado. Por último, então, vai dar tempo, eu vou pegar e vou relacionar esses dados no Power Pivot. Então, existe um novo dado, existe uma nova ferramenta do Excel, mais uma, né? Que é o Power Pivot, tá? Eu não vou ensinar como instalar, porque esse cara aqui, ele é um pouquinho mais chatinho, porque algumas versões dá para instalar, outras não. Por padrão, as novas versões já vêm com o Power Pivot. Office 365, puf, já está lá com o Power Pivot. Para que serve o Power Pivot? Olha o que dá para fazer. Aqui, deixa eu atualizar aqui que ele perdeu, né? Voltei. Eu estou relacionando os dados no Power Query, não foi? Eu tive que pegar aquele dado, cruzar, colocar na tabela para esse dado estar aqui para eu poder fazer análises na tabela dinâmica. Com o Power Pivot, você não precisa fazer isso. Olha que louco. Vou pegar minha tabela de origem. Eu vou entrar na tabela de vendas e vou duplicar a minha consulta, porque lá eu relacionei já, né? Então não faz sentido levar lá para o nosso Power Pivot o dado já mesclado, já relacionado, tá? Então eu vou duplicar essa minha consulta, ó lá, dupliquei e ele já entrou aqui para mim com uma coluna duplicada, uma consulta duplicada. Ficou tabela vendas entre parênteses 2. Aqui em diante, ó, quando eu mesclei aqui, ó, daqui para trás eu quero apagar tudo. Apagar tudo. Então eu vou clicar de consultas mescladas, botão direito e excluir até o fim, tá vendo, ó? Puf. Quer mesmo? Quero. Então pronto, excluiu até o fim. Então não tenho mais o relacionamento na tabela vendas 2. Tabelas venda 2, tá? Eu vou pegar minha tabela venda 2 e já vou do Power Query mandar direto para o Power Pivot. Vou fechar e carregar para, ó. Fechar e carregar para e mando para o Power Pivot através do adicionar esse modelo ao modelo de dados, tá? E aí eu crio apenas conexão, então não preciso voltar ela para o Excel. Eu volto ela, mas adiciono ao modelo de dados que é o Power Pivot. Dou OK. O que ele vai fazer? Beleza, fechei e levei para o modelo de dados. Ele falou, tá bom, você não viu nada. Ele está lá guardado no modelo de dados lá dentro do Power Pivot. Agora eu vou pegar minha tabela do produto e vou levar também para o Power Pivot. Só que neste caso, o correto seria eu levar ela tratada, tá? Eu vou deixar bonitinho aqui, porque deveria duplicar a consulta de novo, tem que estar tratado, tá? Para levar para o Power Pivot. Arrumei aqui o A1. Vou levar para dentro do Power Pivot. Então, Power Pivot, eu estou nessa tabela, eu clico aqui, ó, adicionar ao modelo de dados, porque ele já sabe que essa tabela eu quero levar para o modelo de dados. Adicionar. Ele levou. Quando eu cliquei nesse botão, ele já levou para mim e já abriu o Power Pivot. Então, perguntaram o que é melhor, o Power Query e o Power Pivot? São coisas diferentes. Um serve para uma coisa, outro serve para outra, tá? Esse é o Power Pivot, tá aqui. Ele é um pouquinho mais técnico do que o Power Query, porque, bom, não vou entrar em detalhe aqui de ser técnico ou não, mas enfim. Quando eu cliquei no adicionar modelo de dados, olha quem está aqui, ó, tabela de vendas, com as coluninhas aqui, certo? Aqui, com a data. O que eu tenho aqui na tabela de produtos? Está aqui a minha DIN Produtos.
Então, o que eu faço com isso? Eu clico aqui nesse cantinho, olha. Segue a setinha do tio, ó. Puf. Tá vendo? Tem um botãozinho aqui. Esse botão aqui é o relacionamento de dados. Mega novidade, mega novidade. E isso daqui é uma das coisas mais legais do Power Pivot, tá? Eu clico em relacionamento. E aí, eu vejo as duas tabelas. Aí eu falo assim, o Power Pivot, a tabela de produtos, aqui, ó, ela tem uma chave entre elas, que é o produto. Então, ao invés de ir lá relacionar dados no Power Query, adicionar, cruzar, certo? Que foi o que a gente fez, lembra? Eu faço isso aqui, ó. Pronto, eu relacionei. E agora você está vendo um relacionamento de um para muitos. Lembra que eu falei que essa é uma dimensão? Significa que o produto, ele não se repete. Então, ele já entendeu. Ó, aparece uma vez só o produto A1, A2, A3, A4, não aparece. Só que na tabela de vendas, o A1 aparece milhares de vezes. Então, é um tipo de conexão de um para muitos, tá? O que é que dá para fazer com isso? Eu só levei para o modelo de dados e relacionei. O que é que dá para fazer com isso? Agora, no Excel, eu vou voltar para o Excel, eu clico nesse botãozinho aqui, ó, Excel, aqui em cima, tá? Não vou voltar não, eu já vou direto aqui, tem um botãozinho antes aqui, ó. Tabela dinâmica. Eu vou levar esses dados para uma tabela dinâmica. Levei. Numa nova planilha. Então, agora, esta tabela dinâmica que você está vendo, eu vou fechar aqui e vou ver minha tabela dinâmica. Essa tabela dinâmica, agora, ela abre um pouco diferente. Ela abre as bases de dados. E você está vendo que tem um sinalzinho diferente? Essa tabela aqui está lá no modelo de dados. Cadê a de produtos? Deixa eu ver. Ó, tabela de vendas 2 está aqui, certo? A de produtos não está aparecendo aqui, mas não tem problema. O que a gente vai fazer? Como elas estão relacionadas, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o produto. Aliás, volta aqui. Eu vou pegar na DIM Produtos a descrição do produto. Lá da DIM Produtos, veio a descrição. Agora eu quero saber a quantidade de vendas da tabela 2, que está lá no meu modelo de dados. Eu jogo era o valor, né? Lembra que eu tinha alterado? Depois voltei. É o valor. Contagem de valor. Eu vou mudar para soma. Deixa eu ver se ele vai alterar para soma. Soma. Não podemos resumir esse campo porque ele é um campo cálculo de suporte para outros tipos de dados de texto. Tá. Deixa eu ver porque não deu certo. Ativo. De produtos, peguei a descrição. Peguei o valor, dei contagem. Será que o valor, ele não entendeu que tá... Deixa eu ver se ele não entendeu. Vou voltar aqui no modelo de dados. Deixa eu ver. Design. Tabela. Aqui, Power Pivot. Gerenciar. Deixa eu voltar nos dados aqui. Esse cara. Ok, tabela de vendas 2. Ah, tá aqui, ó. O valor, turma. Ó, você tá vendo que o valor tá alinhado à esquerda? Ó, alinhado à esquerda. Ele não tá entendendo que esse cara é do tipo número. Por isso que ele não trouxe a soma. Eu vou tentar mudar aqui esse número, tá? Eu vou clicar aqui, ó, tipo de dados de texto, ele tem que ser um número. E nesse caso é um número inteiro, né? Essa tabela foi criada por uma consulta. Para alterar a tabela, altere a consulta, tá bom? Tinha esquecido desse detalhe. Então vamos voltar lá no Power Query. Lembra que tá tudo conectado? Não tem problema. Vou voltar no Power Query. Volto aqui na guia dados, dentro da guia dados, obter dados e vou iniciar o editor de Power Query. Vou pegar minha tabela 2, que é essa daqui. O valor ficou... Ah, olha aqui, ó. O valor dentro do Power Query... Eita, zoom, cadê você? Aqui. Ele ficou ABC123. Tá vendo que ele ficou ABC123? Ele não sabe o que é esse cara aqui. Se é texto, se é número. Agora é um pouquinho mais avançado, tá, turma? Nós estamos evoluindo, né? Eu estava vindo no nível mais básico, estamos indo um pouquinho agora mais avançado. Então esse cara aqui, é importante falar, não, ó, esse cara não é ABC 1, 2, 3. Tipo, é o quê? Ele não sabe. Eu vou falar, esse cara é um número inteiro, certo? Os tipos são muito importantes quando a gente começa a trabalhar com modelos de dados, banco de dados. O tipo de dado é muito importante. Legal, beleza. Ajustei. Vou fechar e carregar.
Fechei e carreguei. Ele está entrando contagem. Deixa eu atualizar aqui, para ver se ele já vai conseguir relacionar. Ao invés de contagem, vou mudar para soma. Configurações, soma. Dá um OK. Pronto, agora sim. Então, veja, eu relacionei esses dados sem PROC-V, sem relacionar dentro do Excel. Eu usei o próprio Power Pivot para relacionar. Então, agora, isso é uma grande mudança de paradigma no Excel. Por quê? Eu não preciso mais trazer os dados numa tabela. Aqui, ó. Eu não estou analisando essa tabela. Eu estou analisando uma coisa que está lá no Power Pivot. Eu relacionei esses dados. Eu estou criando uma tabela dinâmica relacionando esses dados. E elas não estão na mesma tabela, né? Para quem está acostumado a trabalhar com Excel, isso daqui, quando eu vi, eu falei, nossa, isso aqui era, a gente tinha muito isso aqui no Axis, né? Modelo de relacionamento de dados, quem trabalhou um pouquinho com Axis. Isso está no Excel desde 2013 e isso está no Power Pivot, no Power BI. Então, isso daqui é uma das grandes mudanças de paradigma. É por isso que você, meu amiguinho e minha amiguinha, você precisa estar atualizado no Excel. Mudou tudo, turma. É muito legal isso daqui, tá? Só que muda a forma da gente trabalhar com o Excel. Isso aqui é muito louco. Opa, que bom que você chegou até o final. Então deixa o seu nomezinho aqui para eu saber que você chegou até o final. Coloca aí, hashtag até o final, que eu quero saber quem chegou até o final dessa aula e vai se tornar, né, o começo para se tornar um doutor do Excel. Bom, gostou dessa aula? Não deixe de curtir essa aula. Mande essa aula para outras pessoas. Compartilhe esse conteúdo. E também, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora no nosso canal. Clica em se inscrever, ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Tchau!